Buenas a todos, eu sou Guilherme Kubinski. Essa é a segunda etapa do vídeo de layout para SketchUp. No primeiro vídeo a gente fez a preparação, né? Cenas e cortes, veja lá. Planta, corte. Percebam aqui que em cima você tem as abinhas. Você pode circular pelas cenas, clicando duas vezes aqui em planta, ou clicando duas vezes aqui em corte. Lembrando que aqui você tem que clicar duas vezes. E aqui em cima apenas uma vez. Você ativa as cenas, não é? Bom, salvando o arquivo, né? Salvem o arquivo. Como eu falei na aula passada, você em arquivo salvar como. Salvei esse arquivo. Depois de salvar o arquivo, a gente vai abrir o layout. Esse cara aqui, ó. No primeiro momento você pode fechar, né? Fecha essa janela. E temos aqui os primeiros passos. Vamos criar então uma prancha e depois a gente vai colocar o nosso desenho. Selecionamos então uma folha A3. Veja que você tem o A3 paisagem, também temos o A3 com o grid. Tanto faz. Você pode escolher até uma outra folha. Vou fazer um teste. Vou pegar esse primeiro que tem aqui, A3 paisagem. Vou dar um aberto. Depois dessa primeira etapa, a gente vai em arquivo e vamos configurar então nosso documento. Então, em arquivo, configurar documento, você tem, no primeiro momento, o texto automático. Você precisa de algum texto, como por exemplo autor, vamos usar esse texto lá no carimbo. Se você precisa então de algum texto no carimbo, se esse texto, como por exemplo autor, vai servir para todas as folhas, isso vai ser útil. A gente vai criar então 3 folhas, 2 folhas. A gente pode então usar esse texto automático. Então, nas configurações do documento, vamos ajustar então e criar essas etiquetas. Se tem alguma etiqueta que não tem aqui, se você quer criar uma etiqueta que não existe aqui, como por exemplo escola, etiqueta escola, eu poderia adicionar uma nova. Veja lá, clicando nesse maisinho, você pode adicionar um texto personalizado ou através de alguma coisa como número de página, nome do arquivo, data atual, enfim. Vamos dar um clique, ó. Texto personalizado, vou colocar aqui a escola. Essa é a escola. Qual que é o nome da escola? Veja quando você clicou aqui, é a pergunta. Qual é a escola? A resposta você vai colocar aqui, ó. Essa resposta aparece depois na prancha. Você precisa colocar esse texto automático depois na prancha e a resposta virá. Então, se você tem projetos para várias escolas, por exemplo, você só precisa mudar aqui a resposta e vai mudar em todas as folhas, como se fosse um componente lá no SketchUp. Então quer dizer que você coloca essa resposta, você pode mudar essa resposta e vai mudar em todas as folhas. Ok? Vou fazer um teste aqui. Escola tal. Fechei a resposta, escola tal. Ele atualizou aqui. E agora, lá em cima em autor. Veja lá, autor. Vou colocar aqui Guilherme. Publix. Ok, só dá um clique. Dá um clique aqui. Dando um clique já confirmou. Ok? Daqui a pouco a gente vai usar o texto automático. No segundo momento, o grade vai ser muito interessante para visualizar os objetos. Não precisamos utilizar no primeiro momento, mas alinhamentos e padrões, tamanhos, ter noção de proporção pode ser interessante. Então, vamos deixar ativo. Não precisa mudar nada por enquanto. Temos opções de grupos. Quando você entra em grupos dentro... Depois eu vou mostrar para vocês e vai perceber isso. Fica mais fácil. Deixa para depois. Em papel, o tamanho, né? Pode ter sido alterado esse tamanho do papel. Vou deixar em A3.
paisagem, retrato, tamanho. E até mesmo se você quiser trocar e colocar uma impressão de cor, tipo uma impressão de fundo. Ah, eu quero um fundo preto. Você pode trocar a cor, veja lá, dá um clique. Quando eu dou um clique, percebeu que ficou essa barrinha escura? Ele deu uma piscadinha aqui do ladinho, não é? Veja, eu vou trocar a cor, ó, nuance. Vou dar um clique, seguro e arrasto, deixei a cor papel preto. Se você quer imprimir essa cor, você pode dar um clique. Ao gerar o PDF, então, agora sim, ele vai aparecer. Mas não é o caso. Vou tirar essa impressão do papel e veja que se eu dei um clique, eu desabilitei, vou dar um clique aqui. Agora sim, percebeu que ficou na cor escura, então está selecionado, você pode jogar lá para a cor branca. Assim você está visualizando a cor branca, como se fosse do papel, mas não vai imprimir a cor. Deixa desabilitado. As margens. A margem você pode criar por aqui, ó. Colocar 25, 7, 7 e 7. E vamos imprimir essas margens. Percebeu que a cor está bem clarinha? Quase não dá para ver aqui. Vou dar um clique. Olha lá, a barrinha no cor, né? E aqui eu posso trocar e vou jogar lá a cor preta. Ok? Tudo certo? A resolução da tela pode deixar em média. E a da saída, se você quiser, já pode trocar para a alta. Mas quando você vai gerar o PDF, vai aparecer de novo essa opção, mas pode deixar alta. A resolução da tela média, é importante deixar média porque aqui no layout você tem um peso gráfico muito alto. Então deixando em média está de boa. Beleza, então em papel. Depois temos referências. Referências, então quando você coloca um arquivo do Sketch, vai aparecer aqui o nome da referência. Se você precisar atualizar o arquivo lá do Sketch, você dá um clique em atualizar e atualiza as opções, o que você colocou um objeto novo, enfim. Mas depois a gente vai ver isso. Depois temos unidades. A unidade sempre fica então em milímetros. Ok? Dando fechar. Eu vou criar alguns textos, vou colocar aqueles textos automáticos. Você tem a escola tal e o autor para colocar aqui no lado, né? Veja lá. Clicando em texto, vou dar um clique aqui no texto e vou dar um clique em um ponto qualquer. Chegando aqui próximo, ó, dando um scroll do mouse, está lá piscando. Eu vou escrever aqui escola. 2 pontos. Agora eu vou colocar a resposta. Essa resposta, veja que eu ainda estou aqui, está piscandinho. Eu vou lá em cima em texto e vou colocar aqui um inserir texto automático. E o texto automático é o da escola. Está aqui, ó, percebeu que aparece então esses sinaizinhos aqui? Ainda estou editando, vou dar um clique aqui fora. Ó. Quando eu dou um clique aqui fora, eu paro de digitar o texto e aparece então aquela resposta, né? Estamos aqui com a resposta e a escola é tal. Percebeu que eu seleciono o objeto, estou aqui com um texto que ainda não trabalhei com tamanho e tudo mais. É um objeto texto. E aqui do ladinho, na bandeja padrão, você vai procurar. Veja que eu selecionei o objeto. Objeto selecionado. Você tem então que procurar algumas opções. Veja que eu estou minimizando algumas opções para ficar mais fácil, que é o estilo do texto. O estilo do texto, selecionado o objeto, eu posso trocar o estilo. Se está em verdana, normal, posso colocar, por exemplo, em negrito. E um tamanho de texto com o formato de pontos. Então, só para alertar, tamanhos texto médio, você vai usar tamanho de 12. Tamanho de texto grande, por exemplo, de 16. Ou até mesmo 18. Eu vou deixar aqui um tamanho de 18. Ou 16 mesmo, deixar 16. Em texto pequeno você pode usar um tamanho de 8 ou de 9. Né?
Então, lembrando, 8, 9, talvez um tamanho de 12 para um texto médio, tamanho do texto grande, 16, 12 ou 11 no texto médio, você escolhe. Então, veja lá. Para o momento, então, eu usei um de 16, um texto grande, e veja que o objeto está selecionado. Trabalhei então com o tipo do texto, e eu tenho lá em cima uma opção interessante, veja lá, em estilos de forma, eu vejo que eu posso ativar, está desabilitado, tenho 3 opções aqui, ó, que estão desabilitadas. Tem o preenchimento, tem o padrão e tem o traço. Se eu ativo o preenchimento, veja que ele vai preencher com uma cor, que é essa cor aqui, ó, que está aqui, uma cor branca. Vou dar um clique e vou desabilitar essa opção de preenchimento. Eu vou ativar o traço agora, olha lá. Dando clique, traço. Você viu que ele ativou aqui umas linhas? Olha lá. E o traço aqui está com um ponto. Quer dizer que ele está com uma espessura de linha interessante, não tão fina, né? Então tem os 2 pontos, por exemplo, já um pouco mais grossos. Deixarei aqui por um ponto. E agora eu vou criar um outro texto. Veja que eu posso clicar aqui de novo no texto, olha lá. Quando eu dou um clique no texto, dando clique, veja que eu vou começar a escrever um novo texto. Dessa vez, então, nome. Ou nome. Dando 2 pontos. Veja que estou escrevendo ainda com um estilo de texto antigo, aquele primeiro texto estilo. Eu posso escrever daquele jeito mesmo. Depois usar uma ferramenta para copiar o estilo. Opa, esse aqui, ó. Copiar o estilo do texto que eu usei anteriormente para deixar aqui desse novo. Vou continuar aqui, ó. Então, nome. E vou colocar então aquela opção que é o texto automático. Vou colocar então o autor. Dando clique fora, ó, cliquei fora, apareceu já a resposta. Veja que eu vou usar agora o estilo. Cliquei, eu capturo esse estilo, ó, dei um clique, percebeu que transformou em baldinho e pronto. Agora com o selecionar, eu vou clicar, segurar, arrastar e eu vou colar. Veja lá, criativo aqui, cola. Agora, a próxima etapa é colocar a planta e o corte em escala. Vou colocar em uma folha, vou ter 2 folhas então. Ou posso colocar em uma só, enfim, mas vamos fazer os 2 testes, né? Então, no primeiro momento a gente vai importar, então em arquivo a gente insere, aliás, inserir, né? O arquivo está aqui. Vou dar um abrir. Ele abriu já com a última visualização, veja aqui do ladinho, ó. Dar um clique, procura, veja que está selecionado esse objeto. E aqui do ladinho tem os modelos de SketchUp. Ele está ativo em exibição ortogonal. Está ativo então com uma cena de corte. Eu posso trocar a cena, como por exemplo planta. Ó, troquei para planta. Trocou aqui também. E está com exibição acima, ortogonal. Em escala, posso alterar essa escala. Veja lá, vou colocar a escala 1 para 20, por exemplo. Percebeu que você tem que procurar a escala 1 para 20 em milímetros? Ó. Escala 1 para 20. Ah, se você quiser uma escala que não tem aqui, por exemplo, a escala 1 para 65. Ó, não tem aqui. Sempre você vai procurar o milímetros, ok? Então, 1 para 1 milímetros. Então, se você quiser adicionar uma nova, é bem fácil. Ó. Adicionar escala personalizada. E aqui sim, em escalas. Eu vou colocar então, trocando de polegadas para milímetros, perceba lá, polegadas para milímetros, uma escala de 1 para o modelo 75. Então, papel
é 1 e o modelo é 75 vezes a relação do papel. Então ficou então a escala 1 para 75. E adicionar a escala personalizada, quando você dá um clique, vai ser adicionado nessa lista, veja lá. Olha lá, foi adicionado. E dá um clique em fechar. Agora é só procurar ela aqui, não é? Vem lá, procura. Cliquei. Tá ali, ó. Escala 35 vai estar sempre lá. Ó. Pronto, deixou lá bem pequenininho. Escala 35 uma ideia. Para você perceber a ideia. Eu vou deixar em escala 1 para 20. Olha só. Eu poderia então deixar numa escala 1 para 20. E trabalhar com duas folhas. Procurando aqui do ladinho. Você tem páginas. E vou adicionar uma nova página duplicando. Percebeu que eu clico aqui nesse segundo botão? Eu duplico a página 2. A página 1 e ficou a página 2 igual a 1. Quer dizer que eu posso selecionar esse objeto aqui. E lá no modelo do SketchUp. Estamos em exibição. Eu posso trocar a cena de planta e deixar para corte. Ok? A escala eu deixei 1 para 20 mesmo. E é bom você verificar que para finalizar esse modelo de apresentação, você deve tomar cuidado com o tipo de linha. Veja que você tem exibição e também tem estilos. Aqui então estilos, já tem o estilo configurado, mas veja que aqui embaixo você tem como habilitar ou desabilitar o fundo. Já está desabilitado o fundo. Se eu habilito, perceba que aparece agora um fundo branco. Tem que estar desabilitado. Mas veja que aqui embaixo, muito importante, você tem forma raster. Aparece imagem e aparece em forma de imagem essas linhas. Não são vetores. Eu posso transformar em vetorial. Quando habilito em vetorial, vou dar um OK. Ele não vai permitir aquelas imagens de texturas. E veja que virou tudo vetores, linhas vetoriais, com mais qualidade. Porém, perdi as texturas. Eu posso deixar isso híbrido. Olha lá. Vou dar um OK. Agora tenho vetores e também tenho imagens. Eu aconselho você deixar então em híbrida. E a espessura da linha? Você pode mudar a espessura das linhas. Veja que no plano de corte a espessura fica triplicada. É o triplo do valor dessa linha aqui, dos chuveiros, ó, perceba. Dessa outra linha aqui, que não foi pego pelo corte. Mas eu posso mudar o valor se eu quiser, a espessura da linha. Deixa ela fina, estou deixando ela fina, pode deixar em um ponto, né? E aí as outras ficaram mais grossas porque estão sendo triplicadas. Visão do teste. Né? Vou colocar aqui 0,5 antes. Aí, mais interessante. Então esse valor, aliás, né, ele muda a espessura da linha que foi alterada pelo corte, que essas 3 vezes, né, deixando ela mais grossa. Ok? A última etapa, trabalhamos com a... Eu vou fazer então, só para finalizar, eu tenho que voltar para outra página, né? Vou clicar na página 1. Na página 1 eu vou fazer a mesma história aqui, né? Lá em estilos eu vou habilitar o híbrido. Então vou dar OK. Trabalhar agora com a última etapa aqui, são as dimensões. Clicando em dimensões, vejam lá. Eu posso dar um clique aqui nesse pontinho. Outro clique nesse outro pontinho. E trago para cá. Mesma história aqui. Você pode editar essas cotas. Veja, essa cota invadiu essa área. Você pode dar 2 cliques. Opa, agora sim, 2 cliques. Veja que apareceu essas bolinhas.
você pode passar o mouse, olha lá, aparece o símbolo de mover, clica, segura e arrasta, eu jogo ela para cá. Percebeu que ela até seguiu pelo grid? Você pode fazer a mesma coisa do outro lado, olha lá. Clica, segura e arrasta e joga ela, olha com o mouse aqui, ó. Veja que eu estou até jogando para alinhar aqui, fiz um alinhamento. Ó. Ó. Alinhamento. Ok? Ó, alinhei, solto o mouse, ficou tudo alinhadinho. Eu poderia copiar esse estilo, ó. Clico nisso aqui e colo aqui. Percebeu que ele respeitou o mesmo intervalo? E agora, para finalizar, eu posso editar esses estilos. Eu posso selecionar esse objeto e aqui do ladinho, estilo da forma. Eu tenho tipo da seta. Posso alterar e colocar, por exemplo, bolinhas. Olha lá, tem que alterar os dois. Percebeu que eu estou alterando um só, depois eu altero aquele outro. Primeiro eu estou alterando este, depois eu posso, né, em estilo copiar e colar. Então alterei as setinhas em estilo de forma e depois eu posso procurar outro aqui do ladinho. Veja que você tem estilo de dimensão. Está tudo certinho aqui em cima. Verifique lá, apenas esse último eu vou deixar de exibir unidades. Olha lá. Percebeu que agora ficou só o número 3? Antes estava com 3M. Tirou a unidade M, que apareceu a unidade de medida, então ficou só o 3. A escala está ativa como automática, então ela reconheceu a escala, né? E veja que está aqui, então, em metros, a precisão. Eu poderia alterar então para centímetros, por exemplo. 300 centímetros. Vou deixar aqui em metros. E depois, estilo do texto. Você poderia trabalhar com outro estilo do texto ou outro tamanho. Eu vou deixar assim mesmo. Para finalizar, eu vou então em estilo, eu copio e colo. Ok? Então, eu estilo, fiz isso e joguei lá, não é? Agora ficaram os dois iguais. Tudo certo? Eu vou finalizar agora só colocando uma última cota. Veja que aqui em cima você pode passar a folha para a próxima. É a mesma coisa aqui em páginas, não é? Você pode então ativar então em dimensões, dando um clique, outro clique, jogando ela para cá. Veja que ela achou o último estilo aplicado. Se você utiliza o conta-gotas, capturando o último estilo, você já pode fazer com essa dimensão daquele. Vou fazer um exemplo aqui mais com calma. De novo. Veja que eu posso capturar, eu capturo esse estilo. Na hora que eu capturo esse estilo, eu vou lá na página 2 e agora eu posso clicar em dimensão e essa dimensão já sai com aquele estilo antes capturado. É isso que eu quis dizer. Ok? Vou deletar, vou deixar só um. Já ficou com o tamanho, com o estilo certo. Agora é só gerar o PDF. Lá em cima em arquivo. Eu vou exportar PDF. Uma última etapa antes de salvar o PDF, vamos colocar um símbolo. Estava quase esquecendo dessa parte. Veja lá, página 1. Eu vou colocar um símbolo de corte, não é? O corte passou bem por aqui. Deixa eu selecionar o modelo Sketch.
Em estilos, eu vou verificar aqui os estilos que eu tenho aqui rapidinho. Estilos no modelo. Ótimo, tá tudo certinho. Exibição está em planta. E agora eu vou só colocar alguns símbolos. Rapidinho, aqui embaixo, você tem, bem prático, álbuns. Nesses álbuns, que é o scrapbooks lá no inglês, você tem aqui nas flechinhas, procure. Você tem algumas opções. Algumas dessas opções podem ser interessantes aqui para reproduções, setas e símbolos, não é? Veículos, coisas, pessoas, árvores. Enfim. Só um comentário aqui de alguns símbolos pode ser bem interessante. O símbolo de corte, por exemplo, você pode reproduzir rapidinho, ó, com linhas. Fiz essa linha, lá no Select, seleciono a linha. Eu posso reproduzir um triângulo. Para reproduzir o corte. Essa linha eu posso transformar ela em tracejada. Veja que eu tenho que selecionar o objeto e transformar em tracejada. Se quiser colocar um texto aqui, é só clicar no azinho, dando um clique nesta área. Digito A. Cortinha, lembrando que você pode até selecionar o que você escreveu. E aqui do ladinho também dá para fazer essa ideia. Estilo de texto, mudar o tipo do texto. Vou colocar o tamanho 14, por exemplo. Deixar aqui em normal. Ou deixar em 16 em normal. Depois que eu finalizo, dá um clique aqui fora. Veja que esse estilo, ele ficou com aquele formato lá em cima, em estilo de forma, com o traço ativo. Vou tirar o traço. Pronto, ficou sem traço nenhum. Percebeu? Vou dar um clique nele e agora eu coloco. Opa, sem querer eu desbloqueei o centro dele. Por exemplo, eu tenho que ficar com esse símbolo do mover. Clico, seguro e arrasto, jogo ele. Se você quiser, você pode usar as setinhas do teclado para ficar mais fácil de centralizar. Ok? Opa, aqui era a linha traço ponto, não é? Coloquei tracejado, linha traço ponto. Eu sem querer aqui. Pronto. Deixei aqui. Eu posso selecionar esses objetos e colocar o ponto desejado. Vamos então gerar o PDF em arquivo, exportar, PDF. Corte. Opa. Planta e corte, né? Planta e corte. Salvei o PDF, estou salvando o PDF em qualidade alta. Olha lá. Clicar em exportar. E é isso aí. Olha as duas páginas. Não, uma de duas, só veja. Ok? Tudo certo? Valeu aí, gente.